Olá, amigos. Estamos entrando 2 minutos antes, ou 1 minuto e meio, né? A ideia é a seguinte: nós hoje estamos vindo aqui para esclarecer algumas dúvidas, né, que ficaram a mais ontem sobre o bruxismo, sobre o roer unhas, etc. Porque tem muito mais coisa em relação a isso do que o que nós estávamos falando ontem, né? Mas então nós vamos então falar sobre tudo isso para ver se a gente consegue dar uma orientação maior, né? Como nós falamos ontem, é, é importante que nós saibamos cada etapa da educação infantil, ou seja, cada etapa do desenvolvimento da criança, para que a gente não faça besteira. Tanto nós, professores, terapeutas e pais. Muita gente pergunta, mas por que eu preciso saber esses detalhes? Porque é básico. Se nós somos professores, pais ou terapeutas, nós estamos lidando com gente. E gente começa na fecundação. Logicamente, nós não vamos falar da fecundação até o nascimento, porque isso faz parte do meu sexto livro. Eu tenho que contar ali para saber qual é o livro. Do meu sexto livro, que é Construção da Inteligência, que vem desde a fecundação. Mas nós vamos falar hoje algumas dúvidas, como nós começamos ontem, né, em relação ao desenvolvimento da criança a partir do nascimento dela. Isso é que é importante a gente saber, tá? Então é a partir do nascimento, para que a gente possa, naquelas fases iniciais, como nós falamos ontem, a primeira e a segunda fase, que são as fases mais importantes que nós devemos falar, né? Os problemas existentes, ou seja, quando é que a gente detecta que a criança precisa mesmo de alguma coisa, ou se aquilo não é necessidade, e sim birra. Então, para todos os pais isso é importante, para professores isso é importante, para terapeutas, para poder orientar os pais, principalmente para fazer a orientação correta dos pais. Esse aqui é o detalhe, né? Então, nós vamos começar, então não por isso, vamos começar pela parte da legislação, para que vocês fiquem tranquilos que nós sempre estaremos aqui dando dicas sobre a legislação ligada ao que nos interessa, a toda a nossa, no caso, tudo nosso relacionado à educação, terapias, síndromes, transtornos, a legislação que nos interessa, né? Hoje foi publicada uma portaria do Ministério da Educação. Essa portaria publicada hoje é a portaria 458 do dia 5, publicada hoje, né? E que fala do novo SAEB e do Enem. Então, olha só, o SAEB e o Enem. O que é o SAEB? SAEB é o novo sistema de avaliação da educação básica. Aí eu estive lendo na portaria, a portaria dá as diretrizes básicas do que será o SAEB, né? Mas só pelas diretrizes básicas, pelo que eu vi, muda tudo. Pelo que eu vi, agora nós vamos ter, se, digo bem claro, se por acaso for seguido rigorosamente o que está na portaria, com certeza nós vamos ter uma radiografia muito mais perfeita e muito melhor da educação no país e da aprendizagem, tá? Oi, Silvana, um abraço. Você vai poder assistir porque você não tem aula de direito hoje, aí em Passo Fundo? Um abraço para você, Silvana. Breve estaremos juntos, estarei em Passo Fundo de novo. Então, nós precisamos então ver isso. O que é o SAEB? SAEB, então, vai fazer uma avaliação frequente de todo o processo de aprendizagem o tempo todo. Fugir da aula para lhe ouvir. Silvana, como é que você foge da aula de direito para lhe ouvir, Silvana? Mas tudo bem, você é ótima, você com certeza supera isso, tá? Então, vai ser uma radiografia bacana, porque nós precisamos disso. Para quem analisa, eu estou analisando a educação do país há mais do que 21 anos. Há 21 anos eu estou analisando rigorosamente de perto, porque eu abri uma escola para poder facilitar o meu trabalho de entendimento das crianças, entendimento
das síndromes, dos transtornos, entendimento do tratamento das crianças e tudo. Então, a partir do momento que eu abri essa escola, ficou mais fácil para mim. Não que eu não fizesse antes eu já fazia isso. Mas agora ficou mais fácil porque tá lá na minha escola, tá todo mundo lá. Então, com isso, a gente consegue verificar uma coisa terrível, que o processo de aprendizagem está todo errado há mais de 25 anos. Ele deteriorou de 30 anos para cá, ele deteriorou de uma maneira terrível. Tanto que nós éramos um dos melhores países, hoje somos o pior país do mundo em aprendizagem nessas últimas décadas. E com esse detalhe desse SAEB, pelo menos vai ter elementos mais sérios, mais competentes, mais evidentes do processo de aprendizagem. O que nós vamos precisar fazer é começar a analisar como é que a gente tem que como serão nossas metodologias nas salas de aula, que é uma coisa que nós estamos fazendo e preocupado há 21 anos. Então, nós levamos um tempo enorme para desenvolver uma metodologia em que você consegue dar atenção individual a cada aluno. E isso nós estamos conseguindo fazer em várias escolas. Tem no Pará, ao Rio Grande do Sul, tem escolas já usando isso. E nessa loucura desse coronavírus, nós vimos que essa metodologia prepara o aluno para uma coisa dessas, ou seja, para uma situação de emergência também. Lógico que não prepara totalmente, tanto que nós já fizemos adaptações e já vamos começar a dar nos nossos cursos de metodologias educacionais essa complementação para poder todo mundo ter uma aprendizagem real. E agora com o SAEB a gente vai comprovar isso. É importante que a gente veja o seguinte, esse SAEB, cujo decreto saiu hoje, publicado hoje, né? Ele vai mostrar uma coisa que vai assustar muita gente, porque muita gente está achando que nós estamos bem, e quando a gente faz o exame internacional é que a gente vê que a gente está muito mal. Agora a gente vai ver desde o exame nacional. E uma coisa que nós vamos então insistir nas nossas formações, que já recomeçam, né? No dia 13, quarta-feira, a gente já recomeça as nossas formações, dessa vez pela sala virtual Zoom, né? Nós teremos dia 13 um curso de 4 horas aula de duração, de 19 às 20 horas, e toda semana teremos curso de formação. Uma semana de uma noite, outra semana de 3 noites, outra semana de uma noite, vai ficar revisando assim. A semana de 3 noites, a primeira semana de 3 noites, a primeira semana, dia 13, é uma noite só. Tá? Os desafios da educação responsável. Na segunda semana, 3 noites, autismo. E assim vai. Tá? Os cursos de formação. Aí nós vamos divulgar em todos os lugares, para quem quiser se inscrever, já tem as 2 assessoras nossas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, Elisângela Risato, Norte, Nordeste, Suzane Mendes. Né? Já estão começando a inscrever o pessoal para os 2 cursos. Né? Bom, aí então nós precisamos ver o seguinte, que essa metodologia precisa, Silvana, curso no sábado também, por favor, à noite, só se eu fugir da aula. Tá bom, Silvana, vou providenciar isso sim. Vou conversar com as nossas assessoras e vamos voltar a curso no sábado também. Vou verificar que nem todo sábado eu estou livre. Eu estou dando curso de pós-graduação no sábado, o problema é esse. Mas eu vou ver como fazer. Eu vou poder fazer o seguinte, Silvana. Eu posso inserir você, te dizer qual é o curso de pós-graduação que nós vamos ter nos sábados, e eu coloco você na sala de aula, porque você tem bolsa para todos os cursos meus, você sabe disso, né? Você tem bolsa 100% em todos os cursos e palestras minhas. Então eu vou colocar você no curso eu te aviso qual é o curso e mando o link para você, ok? Você participa dos cursos meus de sábado. Bom, e essa metodologia tem uma coisa fantástica, que é o quê? O aluno toma gosto pela aprendizagem, por quê? Porque é econômico, essa metodologia é econômica. Então, pronto, tranquilo. É bom para o professor, é bom para o aluno. Então, nós já vamos passar isso nos cursos, nessas formações nossas, quando tiver de metodologia, tá? Bom, então, o decreto do Ministério da Educação foi esse. Cadê? Decreto 458, né? Portaria 458
publicada hoje pelo MEC. Tá? E depois ele fala também do Enem, uma coisa que tem chegado muitas dúvidas para mim. As dúvidas será... sim, deixa eu falar ainda do SAEB. O SAEB vai ter aplicação de provas e questionários bem abrangentes para avaliar todas as distintas dimensões de qualidade da educação básica. E não uma prova comum como aquelas que estavam sendo feitas no INEB, me esqueço o nome daquele IDEB, sei lá, naqueles concursos, aquelas provinhas que estavam sendo feitas. Então, com isso, nós vamos ter uma radiografia real e não uma enganação. Tá? Isso vai ser muito bom, com certeza. Tá? Agora vamos ao Enem. O Enem, a dúvida que surgiu sobre o Enem foi, inclusive nessa portaria também, no artigo 23 dessa portaria 458, fala as perguntas que estão me chegando. As perguntas são sobre a gratuidade na inscrição do Enem. Então, muitos alunos, inclusive da minha escola, perguntam, mas a escola é particular, a gente tem que pagar o Enem. Não tem que pagar porcaria nenhuma. Essa parte do governo federal, uma das necessidades, dos itens para estar isento de pagamento é realmente estar inscrito em educação básica. Tá? Mas tem também aqueles que se declaram membros de família de baixa renda nos termos do decreto 6.135 de 2007. Tá? Então, declarando-se baixa renda, tem que ser o quê? Aí explica o que é família, o que é baixa renda. A renda familiar per capita tem que ser até meio salário mínimo, ou seja, não está incluído o programa de erradicação, quem recebe dinheiro do programa de erradicação do trabalho infantil, quem recebe aquelas ajudas todas do governo, quem recebe aquelas ajudas não inclui essa renda como renda, não. Renda é o que a pessoa ganha trabalhando, empregado, etc. Aí se a per capita é até meio salário, o que é renda per capita? Você soma a renda da família inteira e divide pelo número de membros da família. Então, se essa divisão, você tem uma família de 10 pessoas, aí você soma todo mundo, aí todo mundo ganha junto, dá R$2.000, divide por 10. Então, dividindo por 10, R$2.000 dá 200. R$200 é menos do que meio salário mínimo, tem direito. Ok? Então, esse é o processo do Enem. Agora vamos a parte principal, que é a sequência do que nós estávamos conversando sobre a evolução da criança, a evolução do entendimento da criança na sua educação, para nós sabermos o que é necessidade, o que é birra, como nós falamos ontem. Né? Aí ficou a seguinte pergunta: e roer unhas? A criança que rói unhas, o que é isso? O que causa roer unhas? O que causa a criança querer começar a roer unha? E outro, o que causa bruxismo na criança? Então, bruxismo e roer unhas são duas coisas diferentes, porém semelhantes. Então, vamos ver o que essas duas coisas têm em comum, bruxismo e roer unhas. Todas duas, eu anotei, fui fazendo todas as minhas anotações em relação às crianças que eu já atendi em relação a isso, e vi o seguinte: todas duas coisas, tanto roer como bruxismo, estão ligados a estresse, nervosismo, ansiedade. Tá? Ansiedade, estresse, traumas, coisas assim. Todos dois. Aí você diz, poxa, mas a criança mal nasceu, tem 2 anos, 1 ano e meio, 3, 4, e já está com estresse, ansiedade, nervosismo, essas coisas todas. Como é que pode uma coisa dessa? Simples demais. A criança é um reflexo da gente. Todo professor sabe disso. Todo professor, quando não conhece os pais e está em ligação com as crianças, então está conversando com as crianças, está dando aula, está brincando com elas, o tempo todo e tal, que é a sua tarefa diária. Aí, de repente, vem uma reunião de pais e professores. Tá? Aí o professor está lá, aí chegam os pais. Se o professor prestar atenção, antes de conhecer os pais, só em observar a conversa entre os pais,
você já vai identificar quem é pai de quem, tá? Com muita facilidade. Por quê? Porque o filho é o reflexo do pai. O filho é o reflexo dos pais. Então você vê as coisas que os pais fazem, os vícios dos pais, as ansiedades, aí entra a história, né? O pai ansioso, angustiado, irritado, nervoso, né? Parecendo que é traumatizado com alguma coisa, esse pai passa tudo para o filho. Toda essa sensação interna que ele tem, ela é transmitida ao filho, mesmo que o filho não tenha motivação nenhuma para ter ansiedades, angústias, nervosismos, estado depressivo, nada disso. Mas passa para o filho. Aí o filho, logicamente, a depender das coisas que estejam acontecendo nas fases iniciais dele, ele vai fugir para um vício qualquer para compensar o que está faltando. O filho sente algum tipo de carência. Então, o perigo é exatamente a passagem do sentimento dos pais para os filhos e que passa automaticamente. É automático, não adianta. Não tem como não passar. Então, a recomendação de diversos terapeutas, etc., sobre o tratamento, porque bruxismo, por exemplo, o pessoal diz, bruxismo não tem cura. Sim, mas se é uma coisa que está ligada à ansiedade, à angústia, à depressão, etc., você tirando a ansiedade, a angústia, essas coisas todas, logicamente vai diminuir a tendência ao bruxismo, então ele vai reduzir bastante. E se a gente fizer determinadas coisas no bruxismo, como por exemplo, recomenda-se bastante o tal do... é uma placa de mordida, né? Então tem uma placa de mordida, né, que é miorrelaxante, e que a criança, ao colocar aquela placa de mordida na boca, começa a reduzir o atrito entre os dentes, então fica mais tranquilo, acaba reduzindo esses efeitos, né? Mas o mais importante é nós reduzirmos a nossa ansiedade. Então, as recomendações são levar a criança para o psicólogo infantil. Eu levaria os pais primeiro, tá? Porque, obviamente, nós temos que reduzir a ansiedade dos pais, que a gente talvez nem vá precisar levar a criança se a gente reduzir a dos pais. Então, isso pode ter tranquilo isso. O roer unhas, em muitos casos que eu acompanhei, os pais roíam unha, um dos pais. Então o filho pequenininho imitou. A imitação levou ao vício, né? Então esse é o detalhe. Exato, Denise. Nós somos o espelho dos nossos filhos. Esse é o detalhe. Então é interessante porque todos aqueles que vão ser, ou são terapeutas, ou vão ser terapeutas, ou são professores, vão ser psicopedagogos, ou qualquer profissão ligada à educação ou à terapia, nós temos que saber isso. Porque é importante nós sabermos que muitas vezes não adianta nós fazermos a terapia com a criança só. Porque ela está vendo em casa o vício do pai e da mãe. Então é muito importante aquela tal da anamnese. A anamnese normalmente é feita pelo pessoal de terapia, né? Mas nós precisamos, como professores, como coordenadores, como dirigentes de escola, fazer isso também. Porque nós temos que conhecer as características dos pais para saber como ajudar os filhos. A ajuda para os filhos pode ter a ver, muito certamente, com a necessidade da ajuda aos pais, o encaminhamento dos pais para um processo terapêutico, tá? Em muitos casos isso é importante. Por exemplo, no caso a mãe acabou de descobrir que o filho tem o transtorno do espectro autista. Nossa, entra em crise, porque ninguém conhece autismo direito, ela ouviu falar uma porção de coisa e tudo. Então, a primeira a ser tratada é a mãe. Tem que ser tratada por um psicólogo. Então, várias clínicas já estão com um psicólogo preparado para o atendimento das mães e dos pais, quando necessário, para que eles não atrapalhem o desenvolvimento de seus filhos, né? Então, voltando às perguntas de ontem, às dúvidas de ontem, que foram justamente sobre bruxismo e sobre roer unhas, podem ter certeza que, em primeiro lugar,
vamos conversar com os pais e verificar onde estão as ansiedades, as irritações, os estados depressivos, o que está acontecendo com eles, pais. Porque eles é que estão transmitindo isso para os filhos e por isso que o filho tão novinho está com atitudes que são relacionadas a ansiedades, angústias, etc. Tá? Então isso é fato. Majane Rodrigues. Hoje com a educação inclusiva como as nossas faculdades que não estão preparadas para a inclusão. E hoje com a educação inclusiva com as nossas faculdades não. Esse é o erro grave, Majane. Nós todos somos obrigados a incluir. Quem não está fazendo a inclusão está cometendo uma irregularidade. E isso nós sabemos. Tenho um livro meu que fala da inclusão, aquele vermelho que está ali atrás, né? O vermelho mais da frente. Ele é inclusão responsável. Acho que vocês no Instagram não estão vendo. Aquele ali, ó, o vermelho mais na frente. Ele fala da inclusão em todas as etapas da educação, todas. Inclusive ensino superior, ensino profissional e tudo mais. E é tão simples dar uma aula. Aliás, você dar uma aula pela metodologia inclusiva que nós desenvolvemos, ela é muito melhor do que dar uma aula comum. Você entra e sai tranquilo na sala de aula. Então, a preparação para a inclusão é uma obrigação de todos. Todos nós temos que dar aula inclusiva, né? Então, voltando ao roer unhas, tá? Tem mais um detalhe em relação ao roer unha. Oi. O livro é esse aqui, peraí. Ele aqui. Tem. Tá aqui. Para você vai estar de cabeça para baixo. Aliás, deixa eu botar aqui, peraí. Vou botar aqui que vai estar já de cabeça para cima. É esse aqui, ó. Inclusão responsável, tá? É o livro que fala tudo sobre inclusão. Para vocês do Face, tá aqui o livro. Inclusão responsável, tá? Esse livro que tem tudo sobre inclusão, a metodologia inclusiva, tudo. Oi, eu larguei vocês lá. Larguei vocês do Instagram olhando o meu outro computador, minha outra tela. Então, esse livro, vocês entrando no Face, eu tenho o link para adquirir o livro, tá aqui, eu vou colocar aqui no Face, tá? E tá nos dois Faces. Manda um e-mail para mim, para robertoandersen@gmail.com, que eu coloco o link para adquirir o livro, tá? Que tá no nosso Face, tá nos canais nos nossos vídeos no YouTube também tem os links de cada um deles, tá? Então, aí a gente tem tudo, aí é só colocar em prática isso. E tem os nossos cursos também de formação para justamente facilitar essa história toda, né? Porque nós estamos trabalhando nisso direto, tá? Sim, outra coisa sobre a roer unhas. Sobre o roer unhas, ontem foi falado por alguém aqui que a avó ou a mãe colocava nas unhas fel de galinha, que aí é amargo, né? A criança então levava e começava a desistir de roer unha. É uma ideia. Agora tem 2 produtos no mercado que vendem nas farmácias que muita gente usa. Eu não gosto de usar essas coisas não gosto de passar isso para ninguém não. Mas tem, um é o Impala Case, que não sei de que marca Impala Case. E o outro é a solução para unhas roídas, que tem nas farmácias, né? E que as pessoas passam na unha da criança. Aí é uma coisa amarga, a pessoa então não vai mais botar a unha na boca, né? Mas é complicado, ou seja, eu prefiro tratar o pai e a mãe. Então, já sabem, né? É bom vocês, terapeutas, pais, professores, etc., já sabem isso. Começou a criança a fazer uma coisa dessas diferente, ela está ansiosa. E se ela está com 2 anos, 3 anos, 4 anos,
a culpa é nossa. Não é culpa, a responsabilidade é nossa como pais, porque nós estamos passando essa ansiedade para ela. Então, esse é o que nós temos que estar atentos. Então, nem adianta a gente querer tratar essa criança sem tratar os pais. Tá? Então, o que a gente precisa? Recomendar, encaminhar os pais para o tratamento psicológico. Aí o pessoal diz, eu não sou maluco. Ó, tratamento psicológico todos nós precisamos, tá? O ideal era que todos nós tivéssemos um psicólogo nos acompanhando o tempo todo. Quem acha que tem alguma neurose, um psicanalista, tá? Porque neurose é psicanálise, comportamento é psicologia. Então a pessoa não está se adequando corretamente ao dia a dia, tem algo incomodando que é comportamental, aí a competência toda é da psicologia, que é o mais importante o tempo todo. Já com neurose, a coisa começa a complicar, aí já vai para a área da análise mesmo, da psicanálise, tá? Que pode ser por qualquer linha daquelas, né? Qualquer linha que exista por aí. Então, gente, é isso. Agora, em relação a tudo isso que nós falamos, é importantíssimo que psicopedagogos tenham essa noção mais completa possível. Por quê? Tudo o que o psicopedagogo, que é a profissão mais ligada à pedagogia, né, à educação e à psicologia, é o profissional que mais competência tem para identificar todas essas dificuldades com as crianças. Tá? Isso não tem nem dúvida. E esse psicopedagogo já é uma profissão, uma ocupação que já está sendo exigida, não sei se já é exigência legal, mas que deveria ser nas escolas. Por quê? Porque o atendimento, a observação, não digo nem o atendimento, a observação da criança com o olhar psicopedagógico é uma das coisas mais importantes que tem para a gente evitar diagnósticos errados, diagnósticos incorretos e que estão acontecendo o tempo todo. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Eu tenho visto muita bobagem, exatamente por causa dessa forma de ver a criança. Então, o que a gente precisa? Todos nós estudarmos criteriosamente todas as fases do desenvolvimento da criança, nós pais, nós professores, nós terapeutas, para que a gente não faça besteira. Ontem eu falei da primeira fase, em que a criança 0 até 1 ano e meio, se não estiver satisfeita em mamar no peito, a gente tem que dar a chupeta mesmo. E falei também que a partir da fase seguinte, a chupeta não pode mais ficar com a criança. Então, a partir de 1 ano e meio ou 2 anos em seguida, a chupeta já é prejudicial. Não é prejudicial para a arcada dentária, não. É prejudicial para a psique da criança. Porque ela não precisa mais, e se ela tiver com chupeta a partir de 1 ano e meio, 2 anos, ela vai criar uma neurose de insegurança que com certeza vai transformar ela numa pessoa insegura quando ela tiver mais idade, tá? Então vai ser uma pessoa de 25, 30 anos totalmente insegura. Então esse é o maior perigo que nós temos nessa fase. Então nós ontem vimos essa primeira, vimos a segunda, vimos que a segunda fase precisa que as crianças se lambuzem o tempo todo, falei muito isso ontem aqui, elas precisam estar se lambuzando direto, porque é a fase em que a criança precisa sentir que está... Tanto que a gente vê essas crianças se jogando na lama, choveu, está se jogando o tempo todo, é isso que precisa. Então, essas são as duas fases que nós conversamos bastante ontem. Na próxima etapa, que eu vou avisar vocês antecipadamente, quando é que a gente vai voltar a falar do desenvolvimento da criança, a gente vai passar rapidamente por essas duas que a gente já falou e vamos entrar na terceira fase, que é a fase que depois dessa fase que a pessoa está se lambuzando toda, etc., que eu até falei ontem que se a criança não tiver essa possibilidade, ela vai comer cocô, aí muita gente ficou espantada, né? Mas é verdade. Aí vai passar para a terceira fase. Aí vou avisar vocês para a gente conversar sobre isso, mas é interessante, quem puser já pesquise em Vallon, em Erik Erikson, em Piaget, em Vygotsky,
todas as características, e nos psicólogos mais modernos também, todas essas características interessantes da evolução da criança. Esse livro meu, deixa eu ver se aqui, deixa eu botar aqui. Esse livro meu, que ontem muita gente falou que tem, que já tem autografado, não sei o que, Afetividade e Educação, esse foi o meu segundo livro, tá? Esse segundo livro, ele fala exatamente é esse aqui. Ele fala exatamente da evolução da criança. Então pega desde o 0 ano, tá, até a adolescência, o que é necessidade, o que não é necessidade, e a gente vai passando por todos os aspectos aqui, tá? E o outro, como eu falei, é da inclusão, educação inclusiva, todos os aspectos da educação inclusiva, inclusive as metodologias, tá? E o próximo, que é o sexto livro meu, é o Construção da Inteligência. Então, na Construção da Inteligência, a gente pega o que está nesse e a gente complementa com a formação neurofisiológica da criança. Mas esse só vai sair em setembro, outubro. Talvez setembro, outubro saia esse livro, tá? Esses são os 3. Quer dizer, tem também o de sexualidade, aquele verdinho que está lá. Sexualidade, aqui, Instagram, estou apontando agora. Face, estou apontando agora. Tá? Para quem está no Face, é esse livro. Para quem está no Instagram, é esse livro aqui. É o verdinho, que é inclusão responsável. Sexualidade humana. Sexualidade humana é importante para quem está tendo crianças na terapia, crianças com síndrome de Down, crianças com algum problema desse, porque tem que enfrentar o problema da sexualidade sem estar com o desenvolvimento cerebral correto. Então acontece aquelas coisas de masturbação em público, masturbação em sala de aula, tudo. E ali nós temos toda uma técnica, eu desenvolvo toda a técnica de como a gente fazer isso, não deixando que os médicos façam a castração química, porque o que eu tenho visto é castração química. Então a minha preocupação no lançamento desse livro, que já está lançado desde o ano retrasado, eu acho, é justamente a análise de como lidar com todo o desenvolvimento sexual da criança ao adolescente, com todas as variações, todos os problemas, todas as dificuldades, todos os desafios, e inclusive que é uma área sexual que faz com que haja um problema de mal entendimento tão sério, que é uma das causas da automutilação. Está aí naquele livro lá, ok? Então, gente, hoje era isso que eu queria conversar com vocês. Fiquem atentos, toda noite nós vamos ter às 8h30 uma live. Eu vou dizer sempre por onde vai ser a live, tá? Que eu estou nessa semana. Ontem foi pelo nosso Face do pessoal, tá? O problema do nosso Face pessoal é que não pode ter muita gente, né? Só pode ter a partir de 5.000, o pessoal não pode conversar comigo. Hoje foi pelo Face profissional, tá? E amanhã a gente vai fazer, amanhã é o quê? Amanhã é quinta-feira, amanhã será pelo YouTube. Então amanhã nós vamos fazer a live pelo YouTube, ok? Então todos esses encontros nossos estará sendo feito o upload. Então o que a gente conversou aqui, quem não pode conversar, tem o upload, amanhã estará 0 hora, amanhã já estará no nosso canal do YouTube, ok? Aí eu peço a vocês para se inscreverem e ativar o sininho do YouTube para vocês terem conhecimento de tudo. Tudo nosso está sempre no nosso canal do YouTube, ok? Ele está sendo reorganizado porque está uma bagunça o canal, porque tem mais de 500 vídeos e está meio bagunçado. Meu filho me disse hoje que está muito bagunçado e que vai ter que organizar ele, tá? Mas isso é coisa que eu não sei fazer, tá? Eu sei fazer é falar o que eu sei, o que eu estou pesquisando, o que eu estou dizendo. Agora, como é que organiza isso? Sinceramente, essa parte não é comigo. E para os meus alunos de psicopedagogos e dos cursos que vão ter no sábado nós vamos ter de manhã, na sala de aula virtual nossa, nós vamos ter o curso de aprendizagem e letramento, né? Então nós estaremos na nossa sala virtual de 8h30 até as 11h30 da manhã, com a primeira parte do curso de alfabetização e letramento. De tarde, com a turma de
a aula vai ser de neurociências e aprendizagem para outra turma, né? Então, de manhã nós temos duas turmas, tendo alfabetização e letramento, de 8h30 às 11h30 da manhã, pela nossa sala de aula virtual. De tarde, nós temos, então, neurociências e aprendizagem, na mesma sala de aula, de 2 horas às 5 da tarde, de 14 às 17, neurociências. Isso vai ser no sábado, na nossa sala de aula virtual, onde nós estamos. Esse é o curso de pós-graduação pela Realiza Pós-Graduação, tá? Ok? Então, vejo meus alunos, então, vejo vocês no sábado e toda noite, 8h30, quem quiser vir bater um papo comigo, mas aí o papo amanhã é pelo YouTube, tá? Meu canal no YouTube, que é robertoandersen.live, tá? Então é youtube.com/c/robertoandersen/live. Mas eu vou divulgar aqui no Instagram, vou divulgar no Face e vou divulgar para os meus alunos na sala de aula do Google Classroom, ok? Forte abraço, gente, e até amanhã, então, nesse mesmo horário, 8h30 às 9 horas, pelo nosso canal no YouTube. Forte abraço para vocês. Até lá, então.